De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão assistindo o programa. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui para falar da saúde dos nossos olhos. Bom, conjuntivite, né? Estamos aí com vários casos. O Batatais ainda não está tão nessa onda quanto outros pontos do estado, mas é preciso ficar alerta. Sim, realmente a gente está passando por um período de epidemia de conjuntivites, né? O clima nesse nosso verão foi muito favorável para que esse aumento do número de casos ficasse mais evidente. Um verão chuvoso e quente, que é um ambiente típico para a proliferação principalmente dos vírus, que são os principais causadores aí dessas conjuntivites que estão em epidemia. A gente considera uma epidemia toda vez que a gente tem um aumento do número de casos de determinadas doenças, além daquilo que é o normal para aquele período, né? E é o que a gente tem observado. Em Batatais tem um leve aumento em relação aos anos anteriores, mas a gente não tem visto um surto tão grande como nas cidades vizinhas. Porém, a gente precisa ficar alerta e atento, porque nada impede que isso chegue aqui até nós rapidamente. Perfeito. E vamos falar um pouquinho da questão de contágio e causas, que é o que o Renato pergunta aqui, né? Sim, por que a gente fala que o verão quente e chuvoso foi favorável, está sendo favorável? O contágio das conjuntivites, principalmente as virais, que são a maioria dos casos, é feito pelo contato entre as pessoas. A gente tem um aumento, por exemplo, da aglomeração de pessoas em ambientes de piscina, por exemplo, que é um dos principais causadores das conjuntivites. Então, a aglomeração de pessoas em piscinas, clubes e mesmo nas ruas e favorece o contato entre uma pessoa e outra. Então, a higienização das nossas mãos é o principal fator de proteção para essas conjuntivites virais, principalmente. Lavar bem as nossas mãos, aumentar o número de vezes que usamos, por exemplo, álcool gel. O álcool gel tem que estar à disposição em todos os ambientes públicos, né? Com isso, a chance de a gente evitar uma epidemia são bastante grandes. E de novo a gente cai naquela questão de nós não termos uma cultura de saúde preventiva, né? Quando nós tivemos aí o surto da H1N1, você tinha álcool gel em todas as esquinas, né? Você esbarrava em dispenser de álcool gel em todos os estabelecimentos. Passado isso, sumiu. Exatamente. A prevenção das doenças, ela é muito pouco estudada, é muito pouco trabalhada no nosso dia a dia, né? Então, o simples hábito de lavar as mãos e passar um álcool gel, por exemplo, isso custa muito barato. E isso implica em redução expressiva do aumento de casos de doenças contagiosas. E o hábito de usar toalhas descartáveis, lenços de papel descartável. Então, esse hábito tem que ser mais bem trabalhado pela saúde pública para que a prevalência de epidemias e doenças contagiosas sejam menores. O André perguntando, né? Existem tipos variados de conjuntivite? Sim. Quando a gente fala a palavra conjuntivite, a gente está se referindo a um processo inflamatório da conjuntiva, que é essa membrana que recobre a parte branca do nosso olho. Então, qualquer coisa que leve a uma reação inflamatória, a gente chama de conjuntivite. Então, quais são os agentes causadores de conjuntivites hoje? Bactérias, vírus e componentes alérgicos, né? A gente tem também fungos, mas aí são coisas mais raras. Nesse surto especificamente, que a gente tem visto nessa época do ano, o principal causador são os vírus, em segundo lugar as bactérias. Muitas vezes a gente tem também vírus e bactérias acometendo o mesmo paciente, que aí dá uma conjuntivite bem mais agressiva. E também nós temos, em menos intensidade nessa época do ano, as conjuntivites alérgicas,
que são mais comuns no inverno e o tempo seco, né? Mas também pacientes bastante alérgicos podem ser acometidos por conjuntivites alérgicas nessa época do ano. Lembrando que as conjuntivites alérgicas, elas não são contagiosas. É uma reação inflamatória na conjuntiva causada por alguma alergia que aquele paciente tenha. Agora, as conjuntivites bacterianas e as virais são altamente contagiosas. Uhum. Nessa questão, né, quando a gente pensa aí, né, nesses surtos, né, o que está atualmente aí no estado seria o quê? Sim. Em primeiro lugar, as virais, né, que é o principal causador dessa epidemia. Em segundo lugar, a bactéria, as bacterianas. Muitas vezes, as conjuntivites bacterianas acabam entrando junto com as virais pela queda da resistência do olho. Né? O vírus vem, acomete o paciente com a conjuntivite viral e, em seguida, pela queda da resistência do olho ou mesmo do organismo, as bactérias se aproveitam disso, né? Existem diferenças entre as duas conjuntivites virais e a bacteriana. As conjuntivites bacterianas, que são as mais clássicas, são as mais conhecidas, vamos colocar assim, são aquelas conjuntivites que têm bastante secreção, o olho fica bastante vermelho e lacrimejando, né? Fica aquele olho grudado, principalmente pela manhã. E as conjuntivites virais, elas são mais leves do ponto de vista de secreção, lacrimejamento, e tem um olho vermelho associado. E normalmente a conjuntivite viral, ela acomete os dois olhos. A bacteriana começa normalmente em um dos olhos e em seguida pode ou não passar para o outro olho. Basicamente, as principais diferenças são essas que eu acabei de dizer. E aí você coloca uma questão importante, né? Do cuidado ao adquirir para não contaminar o outro olho. Exatamente. O cuidado ele já começa antes do paciente adquirir determinadas doenças infecciosas, com o processo de melhor higienização das nossas mãos, conforme a gente disse aqui anteriormente. A partir do momento que aquela pessoa adquiriu determinada doença, no caso a gente está falando da conjuntivite, os cuidados também devem continuar, justamente para a gente tentar evitar que o outro olho seja acometido e também para evitar que a gente passe essa conjuntivite para as outras pessoas, né? Então, mesmo depois de ter sido contaminado, a higienização das mãos, lavar as mãos, passar álcool gel o tempo todo, isso tem que ser ainda mais intenso. Uhum. Na questão que a gente sempre toca aqui, né, que a Maria questiona, né, cuidados de higiene com o olho, né, como proceder a uma boa higiene. Exatamente. A partir do momento que você tem a higienização das mãos, você, quando for tocar os olhos, você vai ter uma chance menor de contaminação, né? Porque a gente tem no nosso dia a dia o hábito de passar a mão no olho. Coçar os olhos é um hábito de todo mundo. Todo mundo, em algum momento do dia, coça os olhos, né? E quando a gente vai coçar os olhos, a gente vai levar as sujeiras das nossas mãos para os nossos olhos. O cuidado dos olhos, especificamente, ele deve ser feito basicamente no horário do banho, né? Isso, a gente já teve até a oportunidade de falar aqui isso em outras ocasiões, que o nosso cílios, ele acaba funcionando no dia a dia como uma barreira protetora, um espanadorzinho de pó, vamos colocar assim, para a entrada de agentes causadores de determinadas doenças, como vírus e bactérias. Se esses cílios estão higienizados, limpos, a chance que agentes causadores de doenças entrem nos nossos olhos é menor. E os cílios devem ser higienizados com o lavar do rosto mesmo, shampoos neutros, sabonetes neutros, para que a gente possa fazer uma higienização mais aprofundada durante a nossa higiene do banho. Principalmente as mulheres que acabam usando maquiagens, produtos de creme no rosto e até mesmo delineadores nos cílios,
principalmente as mulheres devem ter um cuidado especial com a higienização dos cílios, dos olhos. Não porque o produto vai causar algum problema, mas ele ajuda a reter. Exatamente, excelente colocação. O produto da maquiagem, ele pode causar alergias, por exemplo, em quem tem alguma predisposição, né? Isso é uma coisa que é facilmente identificada. Mas quando se usa o produto na região dos olhos e você não retira, aquele produto fica retido, impedindo que os cílios façam a sua proteção natural de barreira contra a entrada de agentes causadores de determinadas doenças, como a conjuntivite, por exemplo. E a Lúcia, né, a gente falava de maquiagem no último bloco, e ela colocando isso, né, como ter certeza da qualidade da maquiagem e como proceder em caso de alergia. Na verdade, a qualidade da maquiagem depende muito do local que a gente compra a maquiagem, né? Nem sempre a qualidade da maquiagem está ligada ao preço. Tem maquiagens baratas que podem ser maquiagens próprias para pacientes que são alérgicos, por exemplo. Então, o cuidado deve ser tomado na hora da compra do produto, né? Casos específicos de pacientes que têm alergia pelo uso da maquiagem, aí sim o produto tem que ser específico para pacientes alérgicos. Então tem que ser maquiagens anti-alérgicas, né? Isso, qualquer local que vende maquiagem, existem os setores para pessoas alérgicas, né? E o que a pessoa deve proceder nos casos de alergia, a primeira coisa é suspender o produto, para a gente ter certeza que realmente aquilo é o causador da possível alergia, né? Em uma avaliação oftalmológica simples, a gente consegue identificar se aquele olho está com alergia mesmo, que pode ter sido causado por um produto de maquiagem. Baseado nisso, a gente precisa tratar, mas muitas vezes só a retirada do produto já é condição para que o olho volte à condição normal. Então, isso é observação do dia a dia. Resumindo, o produto deve ser comprado em locais de boa procedência e a qualidade, o preço, essas coisas devem ser avaliadas individualmente de pessoa para pessoa. Uhum. E, de fato, cada pessoa vai ter uma reação, né? A gente tem também essa questão da configuração biológica de cada indivíduo. Exato, né? A predisposição à alergia, ela é muito individual, né? Então, nós temos hoje pessoas extremamente alérgicas a qualquer coisa, independentemente de qualidade, preço, enfim. E temos pessoas que podem passar qualquer produto no rosto, nos olhos ou em qualquer parte do corpo que não tem alergia a nada. Então isso é muito, muito individual e tem que ser analisado caso a caso, também no caso dos olhos. O Breno também com uma questão interessante, né? Óculos, muitas vezes as pessoas não higienizam com constância. Ele pergunta da importância disso e de em quanto tempo fazer essa ação. Na realidade, o óculos, tanto de grau como o óculos solar, ele também, a gente coloca o óculos às vezes na cabeça, aqui no pescoço, aqui na camisa, ou mesmo a gente coloca em alguns locais que são locais sujos, né? Então, nosso óculos, ou o óculos das pessoas que usam, deve ser higienizados com frequência. A gente sempre recomenda que a higienização do óculos, na verdade, o óculos tem que ser lavado, né, com detergente mesmo. Não precisa passar nenhum produto específico, até para evitar que a lente seja riscada, mas próprio dedo, ou mesmo vem alguns produtos no óculos para que você faça a limpeza das lentes. Com isso, é como se a gente estivesse fazendo a higienização das mãos. Você vai estar promovendo uma menor chance para que aquela pessoa ou adquira uma conjuntivite ou passe para outra pessoa, né? Então são cuidados com as nossas mãos. E se a gente pensa no óculos, né? Você coloca em cima de várias superfícies, o pessoal coloca na boca. Exatamente. Então é um fator causador de conjuntivites contagiosas, assim como as nossas mãos sujas. E o óculos, por ser a gente não prestar tanta atenção, a gente não dá tanta atenção também para que ele seja um causador de doenças infecciosas. Perfeito. Quando se pensa
também na questão da rotina e de realização preventiva, por exemplo, né? Também uma outra questão que as pessoas deixam passar, né? Mas qual seria o ideal mesmo de visitas ao médico para ver como andam os olhos? Então, a gente recomenda, a partir dos 2 anos de idade, que uma consulta anual seja realizada, né? Tanto para prevenção como para tratamento, independentemente do que a pessoa sinta. Mesmo que você ache que não sinta nada, vale a pena fazer uma consulta, é uma prevenção. Se a gente conseguir implementar a política da prevenção de uma maneira geral, não só na saúde dos olhos, a gente vai diminuir consideravelmente as doenças contagiosas ou doenças silenciosas, doenças que não dão sintomas, e com isso a gente diminui muitos custos da saúde. Se a gente diminui os custos da saúde, sobra mais dinheiro para a gente tratar aquelas pessoas, por exemplo, que precisam realmente. Enfim, é uma bola de neve. Então isso é hábito, isso é trabalho de saúde pública, isso é o dia a dia, é feijão com arroz, é você tentar plantar isso na cabeça das pessoas mesmo, como uma cultura. Se isso não for feito dessa maneira, a gente vai continuar tratando sempre sintomas, tratando epidemias, e a gente nunca vai vir aqui, por exemplo, para falar que Batatais não registrou, por exemplo, nenhum caso de conjuntivite durante o verão, né? Isso seria legal que acontecesse, mas isso é saúde pública, isso é dia a dia. Então, resumindo também, consultas oftalmológicas uma vez ao ano, a partir dos 2 anos de idade, e se o oftalmologista na consulta achar que por algum motivo aquela pessoa precisa de mais, isso vai ser explicado durante a consulta facilmente. Uhum. E de fato também tem uma questão da idade chegando, né? Muitas vezes a pessoa não teve problema ocular nenhum durante a vida, mas a idade aí acaba sendo um fator prejudicial. Lógico, a gente tem que ter o cuidado com a nossa saúde, né? A primeira pessoa que tem que se preocupar com a nossa saúde somos nós mesmos, né? Então as consultas de rotina, independentemente de você sentir alguma coisa ou não, a gente tem que ficar mais atento nisso conforme a gente vai ficando mais velho. Com a idade, as doenças naturais do envelhecimento são mais comuns e as consultas de prevenção podem evitar que mais para frente a gente tenha algum prejuízo pelo simples fato de não ter prevenido lá atrás. Uhum. Também, né, nesse fator aí, faixa etária, né, o que a Zilda coloca, quais são as problemáticas que atingem com mais rotina a partir da passagem da idade? Então, se a gente fazendo um resumo dessa pergunta, a gente poderia classificar da seguinte maneira. O primeiro exame ele é realizado já na maternidade, que é o teste do olhinho, isso é obrigatório aqui no estado de São Paulo. Depois eu sugiro sempre um exame a partir dos 2 anos de idade. Depois um exame na idade do início da alfabetização, que é super importante, né? É uma idade que você previne muitas doenças ou mesmo ajuda na alfabetização das crianças. E depois a gente começa a ter, aos 40 anos, as dificuldades para perto começam a ficar mais frequentes, que é a vista cansada, né? Muitas vezes as pessoas precisam de um óculos para perto, então essa idade de 40 anos é a idade onde isso é mais frequente. A partir dos 50 anos começam as doenças mais comuns do envelhecimento, como catarata, glaucoma e degenerações na retina, que é a película que a gente tem no fundo do olho que recobre a parte de trás do olho. Então ficaria, eu acho que esse resuminho que eu fiz ficaria bem fácil de entender. Baseado nessas idades, as consultas têm que ser mais frequentes. Perfeito. E a Karina, para quem já usa óculos, né, tem uma rotina também de visitas ao médico ou vai depender de cada caso? Exato. Os pacientes que já usam óculos, no mínimo uma vez por ano, né? E aí, dependendo da condição do óculos ou da visão daquela pessoa que está usando, a gente precisa fazer consultas mais cedo do que um ano, às vezes 6 meses ou, né, menos tempo, dependendo de cada caso.
Mas pacientes que usam óculos, pelo menos uma vez ao ano, precisam fazer visitas oftalmológicas. Rogério, parabenizando pelas informações, diz que sofreu algumas vezes com conjuntivite, né? E que teve que de fato se esforçar com a rotina, em especial do hábito que ele tinha péssimo de colocar a mão nos olhos. Exatamente. Algumas pessoas têm mais tendência do que outras para desenvolver conjuntivites, né, bacterianas ou virais, e até mesmo as conjuntivites alérgicas. Então, o hábito de higienização um pouco mais reforçada pode ser o tratamento mais indicado, né? Então, isso também é uma coisa importante de frisar, que a susceptibilidade, a chance de uma pessoa ou outra desenvolver conjuntivites virais, por exemplo, ela é bem variada entre uma pessoa e outra. Isso é o que a gente estava colocando, né? A questão da mão nos olhos, e muitas vezes é isso, é hábito, né? A pessoa nem percebe que está fazendo. Exatamente. O ato de coçar os olhos, ele é um hábito, um ato que a gente tem involuntariamente, né? Isso a gente tenta colocar para as crianças, principalmente, que as crianças são coçadoras de olho naturalmente, e umas mais do que outras. E o hábito de coçar o olho, ele pode trazer prejuízo para a criança, e depois na fase adulta isso se tornar um hábito mesmo, né? Uma mania. O fato de coçar os olhos podem ter duas implicações. O fato da gente levar a mão suja no olho, e também o atrito que a gente provoca coçando os olhos podem trazer prejuízo para a nossa córnea ao longo do tempo. De fato, a gente acaba vendo essa questão de mudar pequenas rotinas, e na saúde a gente sabe o quanto isso pega, né? Em qualquer área da saúde, né? É questão de mudança alimentar, e muitas vezes o médico recomenda, fala, o paciente volta lá, de cara você já descobre que não está cumprindo o combinado. Exato. Essa também é a importância das consultas de rotina, né? Então, uma das funções do médico, além de tratar doenças, é orientação, né? A orientação, muitas vezes, ela é muito mais importante do que o tratamento propriamente. E nessas consultas, a gente tenta, pelo menos na oftalmologia, colocar para os pacientes aquilo que é importante para prevenção. Muitas coisas não tem como a gente prevenir. Então, uma catarata no idoso, por exemplo, ela é uma doença que ele teria independentemente dele ter se cuidado ou não. É uma doença que vem com a idade. Agora, o hábito de higienização das mãos para prevenir doenças infecciosas nos nossos olhos, isso podemos facilmente prevenir com o simples fato de lavarmos as nossas mãos, criarmos o hábito de fazer isso com mais frequência. Pensando também nessa questão da rotina, dos cuidados, né? A Lúcia colocando, a gente falou muito da questão da higienização, mas a gente tem tido um clima muito variável, e a gente começa agora com um tempo, né, um pouco mais seco, né? Que tipo de lubrificante se pode usar na rotina sem ter nenhum problema? Exatamente. Agora a gente vai passar justamente pela transição. A tendência é que essas epidemias do verão diminuam e apareçam as doenças do clima seco e frio, que no caso a gente tem um aumento da incidência das alergias, né? Tanto respiratórias, pulmonares e também oculares, né? Então as conjuntivites alérgicas começam a ficar mais prevalentes daqui para frente. Os hábitos, na verdade, continuam sendo os mesmos, né? Você vai trocar apenas o ambiente. O ambiente vai passar a ser um ambiente úmido para um ambiente seco. E a higienização das mãos continuam sendo, e dos olhos também, continuam sendo o principal fator de prevenção. Os colírios lubrificantes são facilmente encontrados em farmácias.
O problema de você comprar o colírio lubrificante sem a orientação do médico é que muitas vezes aquele lubrificante pode não ser o específico para aquela pessoa, pela presença de conservantes, vasoconstritores ou mesmo anti-inflamatórios que podem estar presentes nos colírios que podem às vezes não ser benéficos para a prevenção diária. Então, basicamente, é preciso que seja feita uma consulta oftalmológica para que o lubrificante correto seja prescrito. No caso de você não ter feito essa consulta, a higienização simples com soro fisiológico ou água boricada também é um fator de limpeza, higienização e lubrificação dos nossos olhos. E pode ser usado com rotina, né? Água boricada, sem problema nenhum. Pode ser usado como rotina. O próprio soro mesmo. Exatamente. Você deixa na geladeira para ficar mais gelado e fica um pouco mais confortável e pode pingar ou passar nos olhos, no nariz, de maneira abundante à vontade, desde que, logicamente, armazenado em boas condições de higiene, para que também a gente não tenha contaminação do frasco do soro e às vezes levar doenças, um vírus ou uma bactéria para o nosso olho. Perfeito. Carlos Eduardo aqui disse que teve um problema uma vez com fungos e que deu um trabalhão, né, para... O fungo, na realidade, é um outro causador de infecções oculares, mas aí já é um caso um pouco mais específico. O fungo precisa que tenhamos dois principais mecanismos para que ele entre em contato com o nosso olho. Algum ferimento, né? Às vezes se a pessoa tem um ferimento por um corte, um machucado trabalhando em algum local, aquele ferimento leva à contaminação por fungos. E muitas vezes pessoas com a resistência muito baixa, né? Então a gente às vezes tem pessoas internadas em hospitais ou tratando de alguma doença que é naturalmente causadora de baixa de resistência, também a gente tem uma incidência maior de fungos. Mas por sorte é extremamente raro, mas quando acontece é extremamente difícil o tratamento. E esse tratamento ele é feito totalmente individual, é preciso ser feita uma cultura, colher o material para a gente identificar qual é o fungo. Depois que você identifica o fungo, você inicia os tratamentos específicos, que normalmente são manipulados. Perfeito. E aí nessa questão também, por isso que é muito importante em alguns ambientes de trabalho, né, que é o que ele coloca aqui, né, que tem essa questão de a gente tem muitas indústrias com metal, aço inox, etc., né, que tem a história das fagulhas que podem ferir, e o ambiente também é propício a fungos. Exatamente. Então, tudo isso entra também em fatores de prevenção, conforme a gente tem falado. Então, o uso obrigatório de óculos de proteção em ambiente de trabalho é extremamente importante. Hoje não interessa se... Antigamente era mais comum pacientes que trabalhavam na zona rural, né? Hoje não. Qualquer ambiente da cidade, você tem riscos de acidente com fagulhas ou pedra, ou mesmo, enfim, árvores, galhos de árvores, mesmo em ambientes de cidade ou mesmo em ambientes de lazer, não é só no trabalho. Qualquer situação de trabalho de indústrias ou no campo hoje, o funcionário ele tem obrigatoriamente que usar o equipamento de proteção para os olhos, né? Acidentes com um corpo estranho que a gente costuma falar nos olhos, é obrigatório também que o oftalmologista veja esse paciente. Muitas vezes o clínico geral não tem condição de avaliar se houve algum dano com aquele acidente ou não, e às vezes pode deixar alguma coisa passar e as consequências podem ser graves. Doutor, eu quero agradecer a presença e o carinho sempre com a gente aqui no programa, deixar o espaço à disposição, né, pelas informações, e esperar aí que a gente continue passando ileso nessa epidemia aí, né, com os cuidados e a prevenção de cada um. Eu que agradeço ao convite, espero que as informações tenham sido úteis aí para os telespectadores e espero não vir por isso, né? Mas se precisar, pode chamar, que é um prazer sempre estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós vamos falar a respeito de música de qualidade no nosso Santuário Bom Jesus da Cana Verde nessa sexta-feira. Nós voltamos já.
De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de um evento que acontece nessa sexta-feira no nosso Santuário Bom Jesus da Cana Verde, aqui na companhia da Mariana Aleixo. Mariana, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Primeiramente, queria agradecer, a abertura para a gente poder divulgar aí o nosso evento. Perfeito. Bom, no ano passado, nós tivemos pela primeira vez aqui na cidade 2 óperas com uma movimentação incrível, casa cheia nas 2 apresentações no nosso teatro municipal, e agora nós vamos ter também música nesse sentido, um pouco mais clássica, lírica, na igreja, no Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Também uma questão inédita aí, e momento único para as pessoas prestigiarem. Sim, a gente tem aí uma parceria com o Concentus Músicos. Quando a gente trouxe a ópera La Traviata foi com a companhia Solo Ópera. Nesse período a gente conseguiu aí algumas alianças, alguns amigos, e conseguimos trazer o Stabat Mater inédito realmente aqui para Batatais. Uhum. Dentro da estrutura dessa apresentação, o que a gente vai contar? Solista, músicos, qual é a dimensão dessa apresentação? Isso, a gente vai ter uma orquestra, com em torno de 10 músicos e mais 4 solistas. Eles que vão compor o nosso corpo e fazer aí a realização desse belíssimo espetáculo. Perfeito. Falando um pouquinho da apresentação, do que se trata, porque às vezes a gente conhece, mas não sabe bem a respeito, Por se tratar de um evento realmente inédito, a gente está tentando enfatizar bem o que será o Stabat Mater, para as pessoas saberem o que eles vão assistir. O que é uma apresentação sacra, e ela fala sobre a dor de Maria quando Jesus Cristo foi crucificado. Ele é todo cantado em latim. A gente vai disponibilizar uma tradução para as pessoas poderem acompanhar a tradução, como é cantado em latim, e é muito bonito. Ele dura mais ou menos em torno de 40 ou 50 minutos, algo super gostoso, super dinâmico. A gente tem um receio às vezes da pessoa achar que é ópera, será que eu não vou gostar, não vou entender? A gente quer tirar essa barreira aqui de Batatais, Iniciamos esse projeto com a La Traviata e pedir mesmo para que o público vá e que eles mesmo confiram isso e vejam que não tem essa barreira. É para todos mesmo, é um evento muito bonito, muito lindo de se ouvir, é realmente muito gratificante para nós estar trazendo isso aqui para Batatais. Perfeito. Pensando aí nessa questão do hábito para a ópera, eu acho que a gente já se surpreendeu ano passado, tanto quanto no La Traviata, no Barbeiro de Sevilha, que veio por outra companhia depois, dessa busca mesmo, dessa procura, e mais do que isso, das pessoas após o espetáculo comentando, ficando lá por muito tempo, discutindo, e pessoas com várias referências culturais, de vários níveis sociais, que mostra que não tem classe, não tem idade para se gostar de música de qualidade. Quando a gente veio, a primeira vez, foi realmente um tiro no escuro, mas a gente teve uma recepção muito boa, tanto antes do evento, o pessoal comentando lá nas redes sociais, nossa, que legal, uma ópera em Batatais. E quando aconteceu, como você falou, a gente teve a casa lotada, depois outra companhia veio, trouxe outra e novamente a casa lotada. Então a gente viu que a cidade, mesmo não tendo isso, com muita frequência, o povo queria e quis muito participar, e a gente está sentindo isso novamente. Quando a gente postou nas redes sociais falando que ia ter o Stabat Mater, o pessoal, nossa, que lindo, minha cidade, vai ter isso, que legal. Então eles estão apoiando, e como você falou, não tem classe social, desde a classe baixa até a classe alta, é uma música, não tem por que a gente falar, não, isso é para rico ou isso não é para rico, é para todos. Não tem essa discriminação. Uhum.
pensando também aí na dinâmica, né? O evento está sendo realizado também com uma função filantrópica, né? Não tem convite, mas se pede 1 quilo de alimento não perecível. Isso. A gente, junto com a igreja, estudamos um meio de ajudar a cidade também, né? Não somente pela parte cultural, mas através então da doação desse alimento que a gente vai arrecadar no dia do evento. Quem puder e quiser colaborar vai ser muito bem recebido, e a gente vai doar logo após, né? Vamos ver aí qual vai ser a entidade ou quais vão ser as entidades, se a gente conseguir ter um retorno bom, para poder doar e ajudar realmente, porque a gente vê a necessidade hoje em dia. Então tudo que a gente faz tanto pensando no lado cultural e também na solidariedade, que é de ajudar aqueles que mais precisam. Alice perguntando se existe faixa etária para o espetáculo e duração. A gente não colocou nenhuma idade, né, por ser um evento aberto, mas eu acho que por ser um evento cultural, acho que se a gente inicia né, levando as crianças desde pequenas, então a gente já consegue colocar isso no hábito delas. Então seria legal sim ter crianças, pela questão mesmo da educação cultural dessa criança. Então não tem nenhuma restrição de idade, pode levar aí seus filhos, que netos, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação. Uhum. E é até bacana começar a criar esse hábito, né, em família, etc. Eu acho que sempre fica a dica aos pais, né, quando levam crianças aos eventos, né, que caso a criança não se sinta bem, se sinta incomodada, não esteja concentrada, saia com ela, né, converse, dê uma água, né, às vezes as crianças se assustam com esse tipo de evento. Então façam a ação com calma, não forcem o processo, e se não rolar, tira a criança para não incomodar, né? Até que ela tenha maturidade suficiente para isso. E como a gente falou, vai estar havendo o circuito do Sesc junto também, com outras atrações em paralelo, que dá para fazer um agrado também aí dentro da ação. Né? Realmente, foi o que você falou. Esse primeiro contato, às vezes, para a criança pode ser que ela não entenda, e nada que uma boa conversa que explique até mesmo como a criança deve se comportar, né, nesse tipo de evento, para que no futuro ela vá e saiba apreciar, né, de uma forma correta e curta realmente o evento, que é a intenção, né, que as pessoas vão e curtam realmente o evento. Perfeito. Quando pensamos, né, na questão aí de fazer um processo desse de formação musical mais qualificada, né, a gente acaba vendo que a nossa região tem muito foco, né, nesse sentido. Vai começar com projetos musicais, né? Só que na cidade tem Guri, núcleo musical, banda, né? Aí a gente começa a olhar no entorno, né? Tem núcleos tanto em Franca quanto em Ribeirão de músicos, de núcleos de ópera e maestros trabalhando nesse sentido. Nós estamos, de certa forma, numa região privilegiada, né? Nossa, muito, sem dúvida. Aqui na região é bem rico essa questão cultural. Uma pena ainda, Batatais, a gente está um pouquinho, parece distante nisso, mas a gente está trazendo isso também, com músicos, maestros, né? Em Batatais a gente tem um músico que né, o que vai fazer a apresentação agora, que é o Alan. Ele está aí com uma carreira bem legal de música, apresentando fora do país, tendo convites para fora do país. Então, realmente prestigiar o evento, prestigiar o Alan Faria, que ele é de Batatais. Ele que está trazendo, né, essa parceria junto com Centros Músicos e trazendo o evento para Batatais. Então, prestigiar ele sempre tem esse objetivo de priorizar Batatais. Todos os eventos que a gente faz sempre abrem Batatais e depois que a gente leva para a região. A Companhia Solópera hoje ela tem artistas aí do mundo inteiro, e a gente sempre traz primeiramente para a cidade natal, Batatais, e depois que a gente leva aí para a região os eventos que a gente faz. Então nós somos o piloto aqui das apresentações, né? Exatamente, assim, abre todos os espetáculos. Perfeito.
E falando um pouco do grupo aí que acompanha, né, dos músicos, também muita gente experiente, né, tarimbada aí, e que eu tenho certeza que é imperdível até pelo todo do espetáculo. Sim, a gente vai ter aí como regente, né, o maestro Reginaldo Nascimento. Ele é de Ribeirão, tem uma carreira também renomada já, com um pilar aí para nós que estamos juntos aí nessa toada. Então, o que eu venho hoje, o meu principal objetivo hoje aqui é realmente convidar Batatais para ir assistir o espetáculo, prestigiar, considerando todos esses fatores que a gente falou aqui, cultura, a criança levar, né, para ter esse acesso à cultura, um batataense dentro dos músicos, dos solistas que vão estar apresentando. A gente vê hoje a dificuldade que é ter esse acesso aqui, então nada mais bonito, né, do que encontrar a igreja cheia e, vamos falar assim, que não tenha nem onde as pessoas se sentar mesmo e ver que Batatais está depositando as fichas em nós e estão indo e prestigiando o evento. Há 3 questões aqui ao mesmo tempo que estão no mesmo pé, né? Isabel, Igor e Juliana. Vocês estão fazendo convites às escolas para participação, e se as escolas que quiserem agendar, como é que podem proceder? A nossa divulgação principal hoje é através das redes sociais, então acho que é um convite aberto para todos. Caso as escolas queiram agendar, às vezes deixar um lugar separado para os alunos, eles podem entrar em contato, ou através da nossa página do Facebook, que é a Companhia Solópera, ou através do telefone celular ou WhatsApp, que é o 169-9328-9641. Eu que vou estar respondendo as mensagens, e a gente pode ver alguma forma de colocar essas crianças, né, ali nos assentos. Repetindo o telefone: 169-9328-9641. 99328-9641. Isso. Nós temos aí, de fato, um evento que também tem esse perfil, por que não dizer, religioso, porque é música sacra, né, dentro do contexto, né, tanto que nesse ponto específico, o Padre Pedro até intercambiou aí, né, colocou no lugar da missa, porque quando a gente fala da música, especialmente da música sacra, ela também tem essa função, né, do religar a gente, né, com a religião, com Deus aí, né, porque também mexe nessa questão do emocional. Enfim, eu acho que é importante isso, né, e até o pessoal que tem o hábito das missas da sexta, né, já focar também no evento, que eu tenho certeza que vai preencher muito aí dessa questão espiritual também. Sim, quando eu levei o projeto para o Padre Pedro, foi uma novidade para ele, ele não conhecia o Stabat Mater. Então, eu levei o projeto, ele adorou a ideia, de prontidão, ele abriu as portas do santuário para nós, e foi realmente o que você falou. Batatais é uma cidade que tem a religião como um carro-chefe, né? Então, associar a cultura com a religião, a gente viu que seria a receita para o sucesso, né? Um evento realmente muito bonito, cultural, e ainda com esse lado religioso, né? Que conta realmente a dor de Maria quando Cristo foi crucificado. Então, é muito gratificante, repito, para nós trazer aí de primeira mão para os batataenses, né? Esse tipo de evento. Perfeito. Lembrando que é um evento musical, ele não é cênico, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam nas óperas, que as óperas têm essas duas estruturas, né? A cênica e a musical. Nesse caso, é só o musical. Sim, somente musical. Ele é todo cantado em latim, como eu disse, e a gente vai disponibilizar para vocês uma tradução para vocês acompanharem junto com eles e entender a história que está sendo contada. Dura em torno de 30, 40 minutos, no máximo 50, totalmente cantado. Então, é realmente imperdível.
e de fato a gente acaba vendo aí essa questão de o quanto a gente desconhece, né, dessa musicalidade, o quanto é amplo, né? São infinitas, a gente conhece muito mais áreas e algumas óperas mais que foram mais difundidas, né? Eu nem falaria tradicionais, mas que estão mais na mídia aí. Então também é uma oportunidade única de conhecer uma sonoridade nova do que a gente tem ouvido na rotina. Isso, o Stabat Mater, ele sai um pouquinho dessa rotina, é uma coisa nova. Quem está no meio sabe o quão bonito ele é e a história, né, que ele, como é envolvente. E então trazer esse tipo de evento nesse tamanho, a gente, graças aos apoiadores aí, Batatais sempre abraça realmente quando a gente traz um projeto. Então trazer isso para Batatais e ter uma novidade realmente. A gente teve um convite já para ir na Catedral de Ribeirão Preto, só que eu volto falando que a gente sempre traz primeiro para a nossa cidade natal, né, que é Batatais, e depois a gente leva aí para a região. Então, vamos prestigiar o evento, vamos ir assistir, ter essa parte da solidariedade, de doar o quilo de alimento. E, novamente, eu agradeço e espero que seja um sucesso. Perfeito. E a gente repete aí, né, que na sexta, a partir das 16h30, nós vamos ter o Circuito Cultural do Sesc ocorrendo lá na Praça do Santuário, tá certo? Com várias atrações, com circo, literatura, música, dança, artes plásticas, robôs, enfim, uma série de atividades, e vai até às 20 horas, onde começa aí o evento no Santuário. Então é uma oportunidade única para o contato cultural amplo aqui nessa sexta na cidade, né, com essa gama de atividades aí ligadas aí à apresentação musical. Eu acho que vai ser interessante porque tem, né, foco de interesse para todos os gostos, né? E para quem ainda não sabe se gosta ou não, eu acho que ter o contato é fundamental. Isso. A gente, para poder falar se gosta ou não, primeiramente tem que escutar e depois avaliar. Não, eu gostei, não gostei. Então, fica novamente o convite aberto. Inicia às 8 horas. Então, caso cheguem mais cedo para poder pegar o lugar, colocar o alimento ali nos lugares que a gente vai deixar pronto para captação desses alimentos, para poder, quando chegar o horário do evento, já está todo mundo organizado, todo mundo sentado, e poder apreciar aí um belíssimo evento. Maravilha. Quero agradecer a participação aqui no programa, deixar sempre o convite, né, com esse espaço para divulgação, para a gente estar falando dessas ações musicais que eu acho que agora vão virar cada vez mais rotina no município, né? Parabenizar em nome do Alan toda a equipe envolvida aí, né? O Alan tem se esforçado muito nas parcerias, e temos certeza que vamos ter claramente aí cada vez mais uma rotina, porque Batatais tem essa tendência, esse padrão aí ligado à musicalidade, e o espaço está sempre garantido. Obrigada, Luciano. A educadora é uma parceira muito grande nossa, e agradecer realmente pela abertura para a gente vir aqui convidar a cidade. Então, só tenho realmente a agradecer você. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Você fica agora na companhia da programação da TV Brasil. Nós voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.